São Paulo nunca foi pra Série B, mas eu sinto que esse momento tá chegando. Porque do jeito que tá, com crise financeira, atraso de pagamento, trocando as joias do clube por 20 centavos e uma coxinha, isso é todo o cenário que se desenha para um time ser rebaixado. Bom, eu sou Ivan Mastronardi, tô aqui trazendo um vídeo hoje sobre o porquê o São Paulo precisa se atentar, senão vai cair, e esse é um recado pro Júlio Casares, um dos maiores incompetentes que já pisaram no CT da Barra Funda, certo? Já deixa seu like aqui e se inscreve no canal também, voltando a fazer vídeo depois de mocota. Para começar, eu queria falar sobre o caos que está acontecendo fora de campo. Claro que a última temporada do São Paulo foi pífia, o desempenho dentro de campo, tendo falhado em decisões dentro de casa na própria Libertadores. Na Copa do Brasil também o desempenho pífio, e no Brasileirão nem se fala, deixando escapar aí uma vaga para a Libertadores no próximo ano e ficando apenas com a Copa Sul-Americana. Antes de falar de qualquer desempenho esportivo, eu quero falar sobre o que está acontecendo agora no São Paulo, o que está sendo descoberto, casos que estão vindo para a mídia e que tudo indica que a Polícia Federal está atrás do Júlio Casares, presidente de São Paulo. Bom, o Júlio Casares ele sempre foi um cara que se gabou muito da gestão dele, que o São Paulo voltou a ser campeão com ele, que trouxe um título inédito para o São Paulo e tudo mais. Mas meio complicado isso para um cara que teve uma movimentação de 3 milhões, mais de 3 milhões de reais, em 2025 na sua conta pessoal, sendo que o salário dele é de 27 mil reais. Então assim, é uma movimentação muito atípica. Para o dinheiro que ele recebe, ele movimentar esse tanto de transações bancárias, né, vamos dizer assim. Tem um órgão que se chama COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é um órgão da Receita Federal. Então, esse órgão classificou 47% das movimentações na conta bancária de Júlio Casares como atividades suspeitas. Então, se um órgão desse tamanho está falando, no mínimo, é algo que a gente precisa prestar atenção. E o São Paulo, o time grande que é, não estou falando nem só por ser torcedor, mas até alguns amigos meus que torcem para times rivais reconhecem que São Paulo é realmente um time muito grande e que está na mão de um cara que não presta para estar lá. É um cara que pode ter feito coisas boas para o clube? Pode. Mas o tanto de coisa ruim que ele vem fazendo é muito maior, muito superior àquilo que ele talvez tenha feito de bom. E calma, que essa não é a pior parte. O pior tá por vir ainda. Além de todo aquele escândalo que teve da ex-esposa dele, com dinheiro de ingresso, desvio de verba e tudo mais, e agora tá tendo também desse desvio, suposto desvio de verba da conta do clube para a conta dele, pessoal, também teve um fato muito curioso, porque a gente vive hoje na era do Pix, na era que não se faz nem mais transferência bancária, né? Se faz um Pix ali que já cai na hora, não precisa esperar dia útil nem nada. E é muito curioso que o São Paulo, a conta da instituição São Paulo, registrou o saque de 11 milhões de reais durante o ano de 2025. Por que precisa de dinheiro vivo em uma época onde tudo é muito transferido facilmente, entendeu? Então, no mínimo, coisa boa não é, porque o dinheiro vivo ele é o único dinheiro que não deixa rastro, né? Você pode passar ali para outra pessoa e não vai ficar rastro nenhum. Agora o Pix, o TED, todo tipo de transferência bancária vai deixar um registro ali. E ele sacou 11 milhões da conta do clube. Isso é algo muito curioso. Sem contar que as movimentações que foram feitas na conta dele, a grande maioria foram de valores pequenos. Então, por exemplo, não foram movimentações de milhões, mas foram pequenas movimentações repetidamente. Então, ao invés dele transferir 100 mil reais, ele fez 5 transferências de 20 mil, por exemplo. Isso é algo muito curioso. Muita gente faz isso quando quer cometer alguma infração ou desviar o dinheiro, alguma coisa do tipo. Isso tudo tem causado uma instabilidade política dentro do clube. E não só agora que está estourando os casos, mas desde o começo da temporada, vamos dizer. Onde no final da temporada a gente tomou uma goleada pro Fluminense de 6-0. E o Luiz Gustavo veio na imprensa falar que tem muita coisa errada dentro do clube. Eu achei uma baita atitude do Luiz Gustavo. Precisou um jogador vir a público falar para ter a saída do
Carlos Belmonte, que era um dos diretores do clube. Até os jogadores estão percebendo, até os jogadores estão sentindo dentro de campo, e isso está refletindo na torcida. É uma instituição muito grande para continuar com essa gestão de time pequeno, com essa gestão de anos 80. Os jogadores estão indo para o terceiro mês seguido sem receber direito de imagem, que é praticamente metade da verba do jogador, que tem um salário e direito de imagem. O jogador que não ganha, não joga. Isso é uma regra básica do futebol. Sem contar o departamento médico de São Paulo também, que um dia já foi referência no Brasil e no mundo. Jogadores da seleção brasileira, quando se machucavam na Europa, vinham se tratar aqui no Refis do São Paulo. E hoje, os jogadores do São Paulo não conseguem estar aptos para praticar futebol. Isso é uma loucura. A gente teve 2 jogadores com problema de coração na mesma temporada. Tem recuperações que duram uma eternidade. O jogador se machuca, faz o tratamento, volta e se machuca de novo. Quantas vezes a gente não já viu isso? Com Ferreirinha, a gente vê isso com o Luan. Agora a gente tem 4 centroavantes com problema no joelho. 4 ou 3? Porque teve o Caleri, machucou o LCA, Rian Francisco machucou o LCA, o André Silva foi o ligamento posterior. Então, assim, são lesões muito graves que aconteceram tudo na mesma temporada. Então, ou esses jogadores não têm um preparo físico decente, ou a gente tá com pedra na cruz, vamos dizer assim. Não é nem só isso que irrita o torcedor. Eu acho que uma das coisas que mais irrita é que a gente tá vendendo o nosso maior patrimônio a troco de nada. Vou até pegar aqui na minha cola. O maior patrimônio de São Paulo é a base. Sempre foi. A base sempre salvou o time. A base é o principal ativo do clube. Cotia sempre gerou muitos frutos bons, por conta da estrutura que tem também. A gente faturou aí nos últimos anos mais de 220 milhões de reais. E a gente vendeu nomes como William Gomes, Lucas Ferreira, Henrique Carmo e Matheus Alves. A gente conseguiu 220 milhões em 4 jogadores que poderiam ser utilizados nessa temporada, valorizados e vendidos depois. Só que como o rombo do clube é tão grande, precisa vender esses jogadores na primeira oportunidade para poder amenizar a situação financeira do clube. E a gente vê times mais estruturados como o Palmeiras, por exemplo, que é uma instituição que eu acho que o São Paulo deveria pegar de exemplo, que se reestruturou durante esses anos. O Palmeiras hoje, se tivesse esses 4 jogadores, 200 milhões ia ser por cada jogador, não pelos 4, entendeu? Então o São Paulo está numa situação hoje que ele não consegue nem negociar um valor justo dos seus atletas, dos seus ativos, porque tá desesperado por dinheiro. Uma das principais causas para os times caírem. A gente vê o Santos como exemplo mais recente aí, que foi tendo esse mesmo caminho, crise interna, presidentes que só afundavam o clube, começa a refletir dentro de campo, e o Santos saiu de finalista da Libertadores de 2020 para rebaixado em 2023. Então isso é algo que eu vejo que vai acontecer com o São Paulo também, infelizmente. Que falta um projeto esportivo no São Paulo é fato. Se ganhar título é lucro, se não ganhar, não era favorito a nada também. Vai investir dinheiro errado de novo, em jogadores errados de novo, jogador bichado, jogador velho, porque o São Paulo hoje não tem bala para trocar no mercado. E com a crise interna, tende a piorar isso. Porque você acha que um jogador vai olhar tudo que está acontecendo no São Paulo, por maior que seja a camisa, que a camisa pese e tudo mais, por maior que seja o time, maior que seja a instituição, você acha que um jogador vai olhar a bagunça que está dentro de São Paulo e vai querer vir? Eu, se fosse jogador, não ia querer não. Pô, o São Paulo tem tudo que um time grande precisa. Tem uma torcida apaixonada, tem uma base estruturada, tem tradição, não dá pra falar que não. É um time que nunca caiu, mas tá na mão de pessoas que não querem o bem de São Paulo. Eles querem o bem deles mesmos, infelizmente. E isso eu englobo o presidente Júlio Casares, os diretores e principalmente os conselheiros, que estão lá por ego, por ter o nome para assinar documento. Pensar no São Paulo de fato, eles não pensam. E fica cada vez mais claro que o problema do São Paulo não é elenco, não é técnico, não é falta de apoio da torcida, é sim uma falta de administração. Então, eu espero de verdade que isso mude, que consigam tirar o Júlio Casares da presidência, que talvez entre uma SAF, ou que entre alguém que realmente pensa na instituição, acima de tudo, para tomar conta do São Paulo Futebol Clube. Porque é muito triste ver o clube que a gente ama tanto, um clube gigante, um clube que já foi o maior campeão da Libertadores do Brasil, é o maior campeão mundial do Brasil, nunca caiu, 6 brasileiros e tudo mais, nas mãos de pessoas que não entendem a grandeza do clube e só pensam no bolso deles mesmos. Essa é a minha opinião. Eu quero saber de você. Você acha que São Paulo está caminhando para ser rebaixado, para fechar as portas? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E é isso.
Deixa o like, se inscreve e é nóis. Tamo junto.